Fala galerinha, beleza? Eu sou o Octavermet e hoje dou início a uma série de vídeos sobre segurança para usuários domésticos, segurança de computador, de internet, smartphone, que vai se chamar Segurança para Paranoicos. Por que esse nome? Porque nessa série eu vou levar ao extremo a questão da segurança, passando até do normal, assim, do necessário. Vamos dizer que eu vou superdimensionar a segurança, eu vou exagerar mesmo na segurança, tá? E por que isso? Primeiro, por questão de aprendizado, para você simplesmente conhecer o que seria o modo mais agressivo possível de segurança na sua casa. E segundo, porque às vezes você não vai aplicar todas as dicas, mas uma ou outra você pode acabar aplicando, ou seja, você não precisa deixar a segurança inteira da sua casa agressiva nesse nível paranoico, mas uma das coisas pode às vezes estar nesse nível. Inclusive é isso que eu vou trazer nesse primeiro vídeo, tá? Esse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês uma segurança superdimensionada para casa, mas que no fundo seria bom que todos os usuários tivessem. Infelizmente nem todos vão conseguir aplicar porque é uma coisa um pouco avançada, mas de todos os vídeos que eu vou apresentar aqui, talvez esse aqui seja o que mais vale a pena se fazer do ponto de vista de superdimensionamento. E o que é? Substituir o seu roteador por um computador dedicado para isso, com um firewall, tá? Um computador que vai ser o roteador, tá? Que sistema que eu estou sugerindo para isso? O sistema chamado Sophos XG. Mas antes de sugerir, de mostrar tal, eu vou mostrar por que é necessário fazer isso, por que não é tão exagero assim fazer isso, tá? Esse aqui é um mapa bem simplificado de como seria a sua conexão com a internet, tá? O seu computador, tablet ou smartphone se liga ao seu router ou router, tem gente que fala router, e o seu router, ele, antes de se conectar ao site, ele precisa saber onde o site está. Então ele pergunta para uma coisa chamada DNS, é o Domain Name System, tá? O DNS é o responsável por traduzir os endereços. Então, quando você digita, por exemplo, www.google.com, isso na verdade não existe, google.com. Isso aqui é uma coisa para facilitar a nossa memória. O que na verdade o Google é um IP. Por exemplo, no momento o Google é esse aqui para mim, ó. Tá um IPv6 aqui, estão vendo? Então, no momento, na verdade, o google.com é isso aqui. O que o Google.com se transforma nesse número aqui é o DNS que faz. Ou seja, para eu não ter que lembrar que o Google é 2800, 2.3F0, 2. Blá, 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 o DNS lembra para mim. Então, você digitou google.com, o seu roteador pergunta para o DNS: onde está o google.com? Aí o DNS diz: olha, o google.com é o site 2. Aí volta a informação para o seu PC falando assim, ó, google.com é site 2. Aí o roteador informa seu PC que o google.com é o site 2 e o roteador se conecta ao site 2. Entenderam? Então, repetindo. Quando você quer acessar um site, antes de você cair diretamente no site, você pergunta para o DNS. O DNS é esse tradutor de endereços amigáveis aqui, que transforma o .com e mostra onde realmente está o site. O DNS também é um servidor, então é um data center que está em algum lugar, da sua operadora, enfim, que tem lá um histórico, é como se fosse uma lista telefônica gigantesca, que ó, Google é isso, UOL é isso, Terra é isso, etc. O que acontece, pessoal? Você pode ter o melhor antivírus que for. Você pode inclusive usar Linux. Se atacarem o seu roteador e mudarem o seu DNS no roteador, ou às vezes não mudarem, aparentemente não mudar, mas internamente ele é alterado tal, e puserem um DNS fake, seu antivírus não vai te salvar, seu Linux, que não pega vírus, não vai te salvar, nada vai te salvar. Você está realmente encrencado. Por quê? A hora que você digitar, por exemplo, que você quer entrar num site de compras aí, ou no seu banco, tá? Você digitou lá bb.com.br, tá? Aí, o seu roteador infectado ou hackeado, enfim,
pergunta para o DNS fake, tá? Onde está o Banco do Brasil? O DNS fake deveria indicar que o Banco do Brasil é o site, por exemplo, 3. Mas como ele é falso, ele foi programado para enganar mesmo, ele diz para o seu roteador que ó, o DNS, o Banco do Brasil é esse aqui, ó. Site falso 1. Aí o seu roteador se conecta com o site falso, achando que é verdadeiro, e repassa para o seu PC, tablet ou smartphone aquele site. E na barra de endereços vai estar bonitinho, bb.com.br, mas você não está no Banco do Brasil. Você está num site falso, tá? Tudo isso porque o seu roteador foi invadido ou hackeado, seja lá o que for, e ele está conversando com um DNS fake que fica entregando endereços errados, tá? Uma lista telefônica errada de sites. O único jeito de se defender disso, pessoal, é usar um roteador montado por você, tá? Os roteadores domésticos normais são muito falhos nesse aspecto. Tá circulando inclusive na internet agora um aviso aí do FBI para você reiniciar roteador, sei lá o quê, porque tem um vírus fazendo isso já, chama VPN Filter. Vocês podem olhar aí as notícias, tá? Mas esse VPN Filter é o que mais ficou famoso. O ataque em si já acontece faz tempo, tá? Inclusive, eu tenho um amigo, por exemplo, que estava com um iPad. O iPad dele não tinha vírus. Ele entrou no Magazine Luiza, comprou um produto e o boleto, apenas o boleto que foi gerado, foi falso, né? Então, o que aconteceu? O DNS fake indicou o site do Magazine Luiza correto para ele, tá? E passou, ó, o Magazine Luiza e tal. Só que aquela janelinha do boleto, o DNS fake, em vez de indicar o boleto no site do banco, não, ele pegou e indicou o site falso. Então o DNS fake agiu certinho com o site do Magazine Luiza, mas com o site do banco que gera o boleto, ele indicou um site falso, entregou um boleto falso para o meu amigo pagou e perdeu o dinheiro dele. Tá? O Magazine Luiza não tem culpa porque não foi um ataque no site do Magazine Luiza, foi um ataque no roteador dele, tá? Então, o ataque do DNS é simplesmente um dos piores ataques que tem, porque não há praticamente nada para um usuário doméstico fazer que vai evitar. Nem o seu Linux, nem o seu macOS vai te proteger disso, tá? E aí, o que você vai fazer, então, para ter mais segurança com relação ao roteador? Num nível paranoico, você não vai usar roteador, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar um computador antigo ou mesmo montar um novo com 2 placas de rede e vai instalar um sistema de firewall nele e vai usar esse computador como roteador. É o que eu faço aqui em casa, tá? Isso é um superdimensionamento porque o normal seria você usar um roteador mesmo, né? Que é o típico para o usuário doméstico. Esse esquema de ter um firewall é um esquema mais empresarial. Então você está tendo uma segurança de nível empresarial em casa. O gasto talvez seja próximo do zero, se você já tem um PC encostado aí. Porque o Sophos XG em si, o software, é gratuito, tá? Esse que eu estou recomendando para vocês. Tem um outro aqui gratuito que é o mais famoso de todos, que é esse aqui. Mas eu não recomendo esse, por quê? Porque o Sophos também é gratuito, só que o Sophos ele tem uma empresa grande por trás e tem 2 motores de antivírus já incluídos, tá? Então eu vou mostrar para vocês o sistema que eu recomendo agora, que vai ser o seu novo roteador se você quiser implantar isso. Aqui está a minha área de logar. Isso que eu estou logando é um computador que está lá na minha sala. Esse computador é o que está cumprindo a função de roteador, tá? E o que ele me traz de vantagens? Bom, primeiro, com relação a esse ataque do DNS, ele é muito mais seguro por 2 motivos. O primeiro é que esse sistema aqui é atualizado de hora em hora, tá? Um roteador pode ficar às vezes anos sem ser atualizado, ou nunca ser atualizado, tá? O roteador precisa ter o firmware atualizado, isso depende da vontade da empresa e isso é uma coisa meio demorada de se fazer. Então, se descobrirem uma vulnerabilidade nesse software Sophos XG Firewall, em 1 hora ela pode ser corrigida. Se descobrirem uma vulnerabilidade no seu roteador, pode demorar meses para ser corrigida, ou anos, ou nunca ser corrigida. Então, a primeira coisa é essa.
A segunda é que esse sistema Sophos XG Firewall já tem muitas proteções que inclusive vão ajudar no DNS. Então, por exemplo, na parte de IPS aqui, que é Intrusion Prevention System, ele já tem as proteções de DNS aqui, ó. DNS Exploit, estão vendo aqui, ó. Tal. Além disso, ele já tem outra proteção aqui contra farming. Tá? Então aqui, ó, nas proteções avançadas, ó. Então ele tem várias proteções de DNS. Então isso aqui já é muito mais difícil de cair nesse problema do DNS fake, que é simplesmente a pior coisa que existe para o usuário doméstico, é uma coisa praticamente indefensável e é o alicerce de tudo. Por isso que o primeiro vídeo está sendo sobre esse assunto, porque de nada vai adiantar você encher de software de segurança nos seus PCs da sua casa se o hacker atacar o seu roteador. Tá? Aí vai por água abaixo, é a estrutura da sua segurança, é a base, o alicerce da sua casa, da sua segurança é o roteador. Tá? Então, primeira vantagem é essa, ele é imune a esses ataques de DNS. Continuando, ele provê escaneamento com até 2 antivírus. Tá? Então aqui ó, em web, nas configurações gerais, eu posso colocar aqui, ó, Dual Engine, tá vendo? A Single Engine, eu escolho se eu quero a Sophos ou a Avira, ó. Sophos é a própria fabricante do Firewall, é uma ótima empresa de segurança. Tem a Avira também, que é aquela que fazia aquele antivírus chamado Antivir, que é ótima empresa também. Posso escolher um dos dois ou os dois até ao mesmo tempo, tá? Eu posso colocar outros filtros aqui, ó, proteção contra certificados inválidos HTTPS. Eu posso configurar filtro de web, eu posso configurar um monte de coisa, bloqueios de tipos de arquivos, tá? E eu vou mostrar para vocês o antivírus funcionando, tá? Eu vou entrar aqui no site do Acar, que é um arquivo de teste para testar se o antivírus tá funcionando mesmo, né? Ele não causa nenhum mal pro PC, mas ele faz o antivírus alertar. Então, ó, se eu tentar baixar o Acar aqui, ele já me bloqueia, ó. O Sophos bloqueou, tá? Não foi o antivírus do PC, que é esse aqui que eu uso, ó, o F-Security, tá? Foi o Sophos, ele nem deixou chegar o tráfego no PC, ele já bloqueou lá no roteador o tráfego, tá? Então, ó, se eu desativar a proteção antivírus no roteador, no meu Sophos, ó, se eu desativar ela e salvar, deixa eu esperar salvar só. Pronto. Se eu agora tentar baixar o Acar, tá vendo? Agora ele deixou baixar e agora quem bloqueou foi o antivírus. Então o arquivo passou pelo roteador e chegou na máquina e a máquina bloqueou, tá? Aqui o F-Security está avisando que bloqueou. Então ele já me bloqueia para todos os dispositivos na rede, tá? Protege todos os dispositivos e não deixa nem chegar no computador, tá? O tráfego. Então ele escaneia com antivírus. Tá, beleza. O que mais que ele faz? Ele tem o IPS, Intrusion Prevention System. O que é? Isso aqui, além de bloquear hacker, isso aqui protege contra vulnerabilidades no sistema operacional e em aplicativos. Como? Você pode adicionar as categorias que você quer proteção aqui. E aí, ele vai te proteger também no roteador já direto como o antivírus. Ou seja, por exemplo, eu posso vir aqui em Windows, Operating System, Windows, tá? Aí o target, o cliente, se for a máquina de usuário doméstico, o servidor, se for uma servidor. E aqui eu posso selecionar as proteções que eu quero, tá? O que é isso aqui? Isso aqui vai me proteger via internet, tá? Olha bem. Via internet, via roteador, ele vai me proteger de bugs na minha máquina, tá? Então, se saiu uma vulnerabilidade num programa, por exemplo, saiu uma vulnerabilidade no Adobe Reader ou no Chrome. Se a Sophos descobrir como proteger primeiro do que a própria fabricante, ela já lança um update aqui e o próprio Sophos me protege da vulnerabilidade no Chrome, no Adobe, do que for. Ou, se eu tô com um Adobe ou um Chrome ou um Office desatualizado, tá? Porque você não tem como controlar todos os computadores, às vezes, dependendo do tamanho da sua rede, correto? Às vezes vem uma pessoa com o computador tudo desatualizado e que se conecta na sua Wi-Fi. Ele pode proteger também, ou seja, ele protege, além dele proteger
contra, às vezes, uma correção que ainda não foi lançada, ele também protege contra aqueles programas que têm correção, mas não estão atualizados. Então, é isso mesmo que vocês estão vendo aqui. Ele consegue proteger uma máquina local de um bug dela, tá? Não só um bug de internet, não só de hacker. Ele identifica o pacote, olha, tá entrando um pacote aqui que se ele entrar, ele vai usar um bug do Adobe Reader para instalar um vírus. Ele já bloqueia lá o pacote, não deixa o Adobe Reader ser infectado, tá? Então, isso aqui protege software geral também, não só de vírus. Muito legal mesmo. Por isso que chama IPS, é Prevention System, tá vendo? E aí tem as outras prevenções comuns, que é o SymFlood, o DPFlood, TCP e CMP. Você pode configurar DDoS aqui também, tudo, tá? Aqui você tem configuração de filtros. Aqui você atualiza o antivírus, você atualiza o IPS. Estão vendo? Você pode configurar o tempo de atualização. Você pode configurar quantidade de tempo que alguém pode se conectar à internet, quanto pode, que sites pode acessar, que sites não pode. Enfim, tem 1 milhão de opções aqui. Ele envia e-mails alertando. É um senhor sistema, é um nível de segurança empresarial para sua casa de graça, tá? Isso mesmo, de graça isso aqui, ó. Tá? O Sophos para uso residencial é gratuito. A única coisa que você vai precisar é de um computador com 2 placas de rede, tá? Porque uma vai entrar a conexão, aí ele vai rotear e vai sair para outra, e essa outra sai para um roteador Wi-Fi ou switch, tá? Beleza? Eu já no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como é que tá o meu setup, tá? Então, essa foi a primeira dica, mas talvez a mais importante, porque como eu falei, é a base, é a fundação de tudo. Ter um roteador protegido para não entregar resultados falsos para as máquinas da rede e para proteger todas as máquinas da rede. Celulares, tudo. Isso aqui tem prevenção contra até vírus de celular, invasão de celular, tá? Então, é muito útil, muito bom mesmo. Beleza, pessoal? Então, eu recomendo para vocês o Sophos XD Firewall e fiquem espertos. Se ao final desse vídeo você não se sentiu capaz de aplicar essa dica do Sophos Firewall, pelo menos eu vou te indicar o seguinte. Configura o DNS da sua máquina direto para um servidor de DNS bom, como é o OpenDNS ou o Norton DNS. Eu recomendo o OpenDNS porque ele tem server no Brasil, tá? Por quê? Se você não tiver condições de fazer um firewall igual esse do Sophos para você, o seu firewall, o seu roteador é muito inseguro. Então é melhor que o seu computador, pelo menos o computador que você usa para acessar banco e tal, pergunte direto para o DNS onde está o site do que perguntar para o roteador e o roteador perguntar para o DNS. Então você vai vir aqui, ó, no Windows 10, por exemplo, você vai vir aqui em configurações de rede e internet, alterar opções do adaptador, vai na placa de rede aqui que está a internet, nas opções do TCP e IPv4, muda aqui do automático, porque o automático ele pergunta para o roteador para manual e põe lá o OpenDNS, por exemplo. E muda o IPv6 a mesma coisa. Você tira aqui e põe o OpenDNS. Quer ver? OpenDNS IPv6, por exemplo. Aí você pode pôr aqui esses dois. Fazendo isso, você diminui a chance de ser vítima desse ataque que eu falei no começo do vídeo. Porque aí o computador vai pular o roteador, tá? Em vez dele fazer isso, ó. Onde está o site, roteador? Fala pra mim. Aí o roteador, eu vou procurar aqui no DNS. O seu computador já vai fazer isso aqui, ó. Vai esquecer o roteador e vai perguntar direto no DNS. Então, a chance disso aqui ser interceptado, tá, é menor do que perguntando para o roteador. Beleza? Então, isso já vai ajudar um pouco vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo dica. A moral que ficou desse vídeo é essa que eu falei para vocês. Não adianta vocês se armarem, entupirem de antivírus, falar que vai usar Linux porque Linux não pega vírus e nada.
se você está usando um roteador doméstico comum, tá? Isso aí está sendo o maior alvo de ataques ultimamente, porque é a coisa mais fácil mesmo de hackear, de atacar, é o roteador doméstico. É muito mais fácil eles atacarem o seu roteador e apontar para um DNS fake do que hackear o DNS original para ele passar dar informações erradas. Né? Muito difícil hackear um DNS verdadeiro. Existem casos confirmados disso? Existem, mas são poucos. Muito mais fácil hackear o seu router. Então, o ideal é você montar esse PC que eu vou mostrar para vocês agora, o meu. Mas não dando para montar, pelo menos faz isso aqui na máquina que vocês usam mais seriamente para acessar banco e tal. Põe o DNS manualmente, já do OpenDNS, para ele parar de pedir para o roteador onde está os sites. Que isso já vai dar alguma ajuda, tá? Não fica perfeito igual ter um firewall, mas já ajuda. E se você vai continuar usando o roteador, pelo menos faça o seguinte também. Pesquise updates de firmware do seu roteador, tá? Coloque senha nele. Deixe o firewall do roteador ativado. A Wi-Fi sempre WPA2 AES apenas, tá? Então tente aí o máximo de segurança possível na questão de roteador, porque é o essencial, é o mais fácil de atacar, é o mais fácil de você não perceber que está sendo enganado. Enfim, é a base de tudo, ok? Agora então vamos conhecer o meu computadorzinho que está fazendo essa função aqui, que está rodando esse firewall. Vamos lá. Bom, galera, aqui está o meu kitzinho. Então, como é que funciona isso aqui? Vamos lá. Aqui eu tenho o meu modem da operadora, no meu caso é o NetVirtual, tá? Eu desativei a função roteador dele e deixei ele em bridge, tá? Então ele só converte aquele cabo coaxial para um LAN, não faz nada, tá? Ele só tá uma ponte mesmo, não roteia. Aí sai um cabo LAN dele e entra aqui nesse computadorzinho que está rodando aqueles Sophos, tá? Aí sim, o Sophos é o responsável por rotear a internet, por pegar o IP externo e também distribuir os IPs internos. E depois o Sophos sai aqui atrás, ó. Ó, eu montei um computador com uma placa-mãe que já tem duas redes, tá? É um mini computador para gastar pouca energia. Então, ó, entra o cabo cinza ali, que veio do modem da net. Roteou, sai esse amarelo direto para esse switch, tá? Esse é um switch doméstico, aqui TP-Link Gigabit. Então ele está entrando aqui a internet do Sophos e ela está saindo para o meu PC, para a Smart TV e para esse roteador Wi-Fi. Ué, mas você não falou agora há pouco para não usar roteador? Sim, mas como que eu vou distribuir o sinal pelo Wi-Fi? Eu preciso do roteador, não preciso? Então eu estou usando esse roteador, mas ele está no modo Access Point. Ele só distribui a internet que foi gerada aqui, ele não roteia de novo. Quem dá o IP, mesmo via Wi-Fi, é esse cara aqui. Isso aqui é como se fosse um switch Wi-Fi, tá? Então, esse roteador aqui está apenas enviando a internet Wi-Fi sem rotear, tá? Ele está em modo Access Point, AP, beleza? E eu estou usando esse switch em vez de estar plugado ali, porque esse switch é gigabit e esse roteadorzinho não é, tá? Então, só para ficar com a rede gigabit, eu coloquei o switch. Tá? Poderia sair direto desse micro pro router? Poderia, mas eu pus o switch por causa do 6 gigabit, beleza? Então vocês entenderam, né? Repetindo, sai da net, bridge, entra aqui, sai daqui, vai pro switch e vai pro roteador. Quem distribui os IPs, quem escaneia, quem faz tudo é o Sophos. E o Sophos está rodando nesse computadorzinho, que é um Celeron Dual Core 847 com 6 GB de RAM, tá? Esse computadorzinho aqui não puxa muita energia, já foi montado exatamente para cumprir essa função. Ele puxa cerca de 30 watts no máximo, tá? Isso eu estou considerando aí em full, processando 100%, rodando tudo 100%. Então, não vai impactar muito a conta de luz, vai dar uns R$3 a mais no fim do mês. Tranquilo, tá? Belezinha? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma segurança a nível empresarial para rede doméstica, tá? É uma coisa bem exagerada você montar um firewall para sua casa. Porém, é talvez a melhor dica de todas que eu vou dar, que eu vou continuar fazendo vídeos, né?
Mas essa aqui realmente é sensacional. Um computadorzinho desse já escanear com 2 antivírus na internet, bloquear ataques, é, e ainda proporcionar a proteção de DNS é sensacional mesmo. Fora outras coisas que eu não comentei, como por exemplo, você pode agendar horários para usar a internet de acordo com o equipamento, bloquear sites pornográficos em apenas alguns equipamentos ou em todos, ou baseado em horário, estabelecer cota de download, estabelecer limite de velocidade para cada dispositivo, enfim, ele tem outros recursos fora a segurança. Então é muito útil isso aqui, vira um baita de um roteador legal, tá? Então tá aí recomendado para vocês instalarem na sua casa o Sophos XG Firewall, só vai precisar de um computadorzinho dedicado para isso com 2 placas de rede. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando aí a série de vídeos. Beleza, pessoal? Os ataques estão cada vez mais inteligentes. Acabou aquela bobagem de se prevenir só de abrir um arquivo errado e pronto. Valeu, até mais.